Ora viva, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Estamos aqui para acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. E trago para os irmãos informações recentes, muito importantes, para que nós compreendamos um pouquinho o que está acontecendo agora, principalmente na América e um pouco por todo o mundo. Queridos, não se esqueçam de compartilhar esta apresentação, pois eu julgo muito importante para todos nós. Há muito tempo nós temos ouvido falar sobre o que as uniões trabalhistas e sindicatos fariam no tempo do fim, no sentido de levar a grande crise dos séculos, ou seja, ao tempo de angústia qual nunca houve. De fato, nós lemos isto no Espírito de Profecia. Mas agora estamos vendo que o que foi escrito está sendo cumprido de forma tão clara, irmãos, de forma tão clara que nós já podemos ter uma ideia do que vem amanhã, do que vai acontecer nos próximos dias. Ora, vejam aqui. É dito que Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. A obra de Satanás é observada na confusão, na luta e discórdia entre o capital e o trabalho, bem como na hipocrisia que penetrou nas igrejas. A obra de Satanás é fazer com que os homens se liguem às confederações e uniões, atando-se a si mesmos em molhos para o grande fogo do último dia do Senhor. Esta é a obra de Satanás no tempo do fim, e à medida que nos aproximarmos do fim, nós veremos mais e mais uniões, confusões. E destas confusões virão aparentes soluções para resolver as confusões trabalhistas. Mas nós sabemos que neste contexto entra o descanso dominical para salvar o trabalhador. Vejam que o descanso dominical vem com muitos argumentos. Vejam que também é dito no livro Mensagens Escolhidas. Os sindicatos serão um dos instrumentos. Por que será um dos instrumentos? É porque existirão vários instrumentos. E o sindicato é um deles. Será um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. E por causa dessas uniões, desses sindicatos que cada dia aparecem em massa, que cada dia buscam reivindicar certas coisas, logo será muito difícil nossas instituições levarem seu trabalho nas cidades. Bem, eu apenas estou lendo. Realmente alguma coisa está acontecendo e nós não estamos percebendo. Irmãos, eu quero iniciar compartilhando com os irmãos uma visão, na verdade uma informação neste site que dá conta de que os principais protagonistas do projeto 2025 estão agora jubilando, rejubilando, porque as políticas que eles delinearam seu projeto estão em execução agora. E eles dizem que ainda não chegamos ao clímax da realização do nosso sonho. Vejam aqui, autor do projeto 2025 diz que a adoção de suas ideias por Trump está além de seus sonhos mais loucos. Uau! Em outras palavras, Trump está cumprindo os sonhos dos projetistas do livro. Agora vejam, de acordo com eles, embora as dezenas de ordens executivas que Trump já lançou, que vão de encontro ao projeto 2025, o sonho ainda não foi atingido. Vejam aqui, é dito, o objetivo principal do projeto 2025 ainda está por vir. E a pergunta que se faz, qual é então esse objetivo principal do projeto 2025? Não há dúvidas, os irmãos sabem muito bem. Transformar a América num país cristão. Transformar a América numa nação devota, numa nação cristã, baseada em leis cristãs. Esse é o objetivo principal. E agora, como vocês sabem, o livro que eles escreveram, o Projeto 2025, tem diferentes capítulos, e cada capítulo fala de um certo departamento da nova administração conservadora. Agora, falando sobre o capítulo do trabalho, o departamento de trabalho, que a propósito é nesse capítulo que eles falam sobre as leis sabáticas sendo reintroduzidas na América, vejam o que aconteceu há alguns dias atrás. 1º de abril de 2025.
Isto vem do Instituto de Política Econômica. É dito: nomeação de Jonathan Berry como solicitador trabalhista. Os irmãos conhecem Jonathan Berry? Sabem quem é Jonathan Berry? Por que eu estou gastando tempo para falar sobre isto? Os irmãos não sabem. Os irmãos não conhecem Jonathan Berry. Vejam aqui. Anteriormente, Berry atuou como secretário assistente interino de política no Departamento de Trabalho, sim, durante o primeiro governo de Trump. Mas agora, Berry foi o autor da seção do projeto 2025 sobre o Departamento do Trabalho e outras agências relacionadas ao trabalho. Em outras palavras, mais uma vez Trump vem colocar alguém afiliado ao projeto 2025 e não só, mas uma pessoa que escreveu de forma especial o capítulo sobre o trabalho na América, sobre o Departamento de Trabalho na América, que aborda a questão das leis sabáticas, das leis dominicais. Ora, vejam aqui, isto vem do site da Sociedade Federalista, a mesma sociedade que está perseguindo as leis. Está perseguindo as leis dos 10 mandamentos nas escolas, a mesma sociedade que está trabalhando para implementar a primeira escola católica com financiamento público. Sim, eles colocam Jonathan Berry como um dos seus colaboradores. Então, ele é membro, escritor de um dos capítulos do Projeto 2025, é também colaborador da Sociedade Federalista, uma sociedade interessante que busca levar a América de volta aos padrões que eles consideram bíblicos. Agora vejam aqui que de fato houve esta nomeação. Aqui está, isto vem do site oficial da Casa Branca. Nomeações enviadas ao Senado, 1º de abril de 2025. Está aí, Jonathan Berry, de Maryland, para ser advogado do Departamento do Trabalho. Agora, para que vocês não achem que isto é preconceito para com este homem, eu vou soltar aqui alguns vídeos para vos mostrar quais são os pensamentos deste homem sobre a dinâmica do trabalho na América. Agora, ele vai entrar como advogado do trabalho na América e ele tem esta visão sobre a política de trabalho na América. Escutem só, irmãos. Escutem. Apenas escutem. Eu vou deixar ele falar inglês. Vamos dar uma pausa. Vou traduzindo, para que os irmãos não digam que eu estou inventando uma tradução. Vejam aqui. One of the interesting proposals that you've laid out in Project 2025 handbook from Heritage is stuff around the Sabbath. Mm-hmm. What are some of the ideas that you have there? Uma das propostas interessantes que você expôs no manual do Projeto 2025 da Heritage é sobre o sábado. Quais são algumas ideias que você tem? Yes. This is, it sounds controversial. Mm-hmm. In many respects, it is a return to something that basically always everyone ever had. Sim, isto soa controverso. Em muitos aspectos, é um retorno a algo que basicamente todo mundo sempre teve. And it's specifically the idea of encouraging Sabbath rest through discouraging commerce on the Sabbath. E é especificamente a ideia de encorajar o descanso de sábado, desencorajando o comércio no sábado. The proposal that's in our book is amending the basic federal overtime law, Fair Labor Standards Act, to require that overtime be paid for all work done on the Sabbath. A proposta que está em nosso livro é alterar a Lei Federal Básica de Horas Extras, o ato de padrões trabalhistas justos, para exigir que horas extras sejam pagas por todo o trabalho feito no sábado. O que ele disse? Que a sua contribuição ao escrever um dos capítulos do Projeto 2025 é de encorajar na América o descanso de sábado. Mas é claro que eles estão falando do descanso dominical, o sábado cristão americano. E ele diz que sua principal abordagem é alterar a lei federal de tal forma que seja pago o trabalhador por horas extras trabalhadas no sábado. Uma maneira de desencorajar o trabalho no sábado, ou seja, no domingo. Isto vai ser muito fácil. Isto é muito fácil de fazer. O que eles precisam como governo federal é
aumentar as taxas ou aumentar o valor das horas extras de tal forma que as empresas repudiam o trabalho no sábado, repudiam o trabalho no domingo, que as empresas não consigam pagar o trabalhador por trabalhar no sábado e assim as empresas sejam obrigadas a fechar. Vamos continuar. Irmãos, quero apenas vos dizer uma coisa. A maneira como estes homens falam inglês é meio assim, mordida, e algumas coisas eles falam que precisa prestar muito bem atenção, e eu vou procurar resumir, na verdade, o que eles estão dizendo, certo? And we were home, so how do you, so you put this idea of maybe sort of, having more sort of, rules around keeping the Sabbath holy, right? So what are the, I guess the big picture, how do we sell America on this vision of labor is good, and sacred? Então, você lança a ideia de, talvez, ter mais tipo de regras sobre manter o sábado sagrado. Eu acho que o quadro geral, como vendemos a América nesta visão de que o trabalho é bom e sagrado. Something I really encourage. I don't see a big, it's harder to see a big federal role for this. I think this is more a question of state and local law, is reinvigorating where possible Sabbath rest laws. Algo que eu realmente encorajo. É mais difícil ver um papel federal nisso. Eu acho que isso é mais uma questão de lei estadual. É revigorar onde é possível leis de descanso sabático. Literally dating back to Constantine and his recognition of Christianity in the Roman Empire, that you've had a pretty consistent tradition in Western civilization of taking Sunday off from commerce. Literalmente remontando a Constantino e seu reconhecimento do cristianismo no Império Romano. Você teve uma tradição consistente na civilização ocidental de tirar o domingo de folga do comércio. Mais uma vez ele nos confirma que concorda com as leis sabáticas, com o fechamento de domingo, e ele cita aqui a pessoa do imperador Constantino como aquele que trouxe as primeiras leis dominicais no mundo ocidental. E a propósito, lembram que há algumas semanas atrás, um bispo ortodoxo da América elogiou Donald Trump como sendo o novo imperador Constantino. Isto é muito interessante, mas vamos continuar. Having a time not only it's not merely from rest in the sense of abstinence from work, but it's rest for. It's rest for time with God, time worshiping God. It's rest for time with community, and even in between is time with family. E ter um tempo não apenas para, não é meramente de descanso no sentido de abstinência do trabalho, mas esse é o descanso, tempo de adoração a Deus. É descanso para tempo com a comunidade e é tempo com a família. Ok, não sei se os irmãos perceberam o que ele disse. Que na verdade, o que eles buscam é um descanso não somente do trabalho, mas é um descanso para que as pessoas possam adorar. É um descanso dominical para que as pessoas tenham tempo para adoração em comunidade. Este é o propósito. Irmãos, a pessoa que está dizendo isto é o homem escolhido por Donald Trump para liderar ou para, em outras palavras, influenciar as políticas de trabalho na América. Será que ele vai apresentar a sua abordagem, a sua visão? E é claro que ele faz parte do projeto 2025. Será que ele vai procurar implementar essas ideias de um domingo, de um fechamento de domingo para adoração na América? Ora, vejam aqui, neste site especial, aí temos um artigo do próprio Jonathan Berry, vejam aí, Jonathan Berry, com o título Renovando o Trabalho. Irmãos, isto não é brincadeira. O que nós estamos vendo aqui não é brincadeira. Vejam aqui. Ele falou, o relato bíblico do trabalho não termina com o trabalho. Depois de citar Adão e Eva, como Deus os concedeu o trabalho como uma dádiva, ele diz que o relato bíblico do trabalho não termina com o trabalho. E é claro, irmãos, termina com o quê? Termina com o quê? Vejam aqui. E no 7º dia, Deus terminou sua obra e descansou, citando Gênesis. O descanso completa o trabalho. E quando ele cita Gênesis capítulo 2, falando sobre o descanso no 7º dia, nós conseguimos perceber que este homem, de fato, está trabalhando para a imposição do domingo
como um dia de descanso e adoração, como um dia em que os trabalhadores poderão parar. E ele agora vai influenciar este departamento. Vejam aqui. Como o compêndio da doutrina social da Igreja explica, qual é esta doutrina social? Doutrina social católica. Deixe-me vos dizer que Jonathan Berry também é católico romano. Coincidência? Temos muitos católicos romanos no governo Trump. Sim. Vejam. É dito que o descanso sabático constitui uma barreira contra nos tornarmos escravos do trabalho. Então, para não sermos escravos do trabalho e termos uma liberdade emocional, precisamos do descanso sabático. Quem diz isto? Jonathan Berry. E ele continua. O renascimento das leis de Jesus e outras medidas para proteger o descanso sabático é, portanto, mais um exemplo de uma intervenção política prudente para proteger a subjetividade, a personalidade dos trabalhadores. O que este homem disse? O que ele disse? Que para proteger os trabalhadores, meus irmãos, precisamos de reintroduzir a Blue Law, as leis dominicais, as leis de Jesus. E ele agora vai subir de cargo para trabalhar no Departamento de Trabalho na América. Será que ele vai influenciar as suas ideias lá? Será? Irmãos, além de Jonathan Berry, mais uma escolha do presidente Trump para o Departamento de Trabalho, que envolve uma católica. Uma católica. E agora este assunto está sendo debatido. Vejam aqui. A escolhida por Trump, essa senhora Lori Chaves de Lima, ganha confirmação como secretária do Trabalho. Agora ele está começando a trabalhar muito com o Departamento de Trabalho. Já escolheu Jonathan Berry, católico, com essa visão de sábado para descanso e adoração na América. Escolheu também Lori Chaves de Lima, que também é católica. E o que ela falou na audiência de confirmação? Escutem. If confirmed, my job will be to implement President Trump's policy vision, and my guiding principle will be President Trump's guiding principle, ensuring a level playing field for businesses, unions, and most importantly, the American worker. Se confirmado, meu trabalho será implementar a visão política do presidente Trump, e meu princípio orientador será o princípio orientador do presidente Trump, garantir condições equitativas para empresas, sindicatos e, mais importante, o trabalhador americano. O que ela fará? Trabalhar em coordenação com a visão do presidente. Em outras palavras, trabalhar em coordenação com o projeto de 2025, garantindo equidade, garantindo que condições adequadas para os sindicatos, para o trabalho organizado. Interessante, irmãos, que este departamento que lida com o trabalho, que lida com uniões trabalhistas e sindicatos, está sendo liderado por católicos. De fato, nesta revista, National Catholic, é dito Gabinete Católico de Trump, como a fé deles moldará seu trabalho. É interessante que uma lista enorme de pessoas que trabalharão neste departamento, incluindo esta senhora que está, Lori Chaves de Lima, como secretária do trabalho. Por que pessoas católicas estão sendo colocadas neste departamento? É que já há muito, na verdade, desde o seu surgimento, as uniões trabalhistas, os sindicatos trabalhistas na América têm uma profunda relação com a Igreja de Roma, têm uma profunda relação com a Igreja Católica. Os sindicatos surgiram nos porões das igrejas católicas, com vista a trabalhar na América de forma a trazer a visão social católica para o trabalhador em especial. Vejam aqui, isto vem da Agência Nacional Católica, é dito, porque o trabalho organizado é ainda uma causa católica. Interessante. Por que é uma causa católica o trabalho organizado, as uniões trabalhistas, os sindicatos? Vejam, é dito, a Igreja ensinou aos trabalhadores seus direitos sob a lei e as regras de ordem de Robert. A Igreja encorajou os trabalhadores católicos a concorrer a cargos sindicais e a trazer seus ensinamentos sociais católicos à tona. Disse o padre. Por isso que o Espírito de Profecia nos diz,
não se afiliem aos sindicatos, às uniões trabalhistas, pois nós agora sabemos de onde que eles vêm. Isso foi muito bem sucedido e levou ao expurgo de muitos comunistas das fileiras sindicais. Vejam aqui, os católicos têm historicamente desempenhado um papel importante no movimento trabalhista dos Estados Unidos da América. Certo? Não se esqueçam mais disto. Existe essa relação entre os sindicatos, organizações patronais e trabalhistas, com a Igreja de Roma na América. E vejam também, igreja e trabalhadores precisam renovar seus laços. Aqui é dito, assim nasceu uma relação forte e fraternal entre a Igreja Católica e o trabalho organizado na América. E a relação não foi construída apenas com base no ensinamento papal. Muitos sindicatos locais tiveram suas primeiras reuniões no porão de uma igreja católica. Muitos trabalhadores que formaram as linhas de piquete durante a semana também formaram a linha da comunhão no domingo. Por isso que nós vimos há algum tempo uniões trabalhistas, sindicatos pelo mundo reunidos com o Papa de Roma no Vaticano. Vejam aqui, sindicato dos maquinistas se junta à delegação do Papa Francisco em nome dos trabalhadores. Quem encabeça o movimento sindical, o movimento trabalhista na América em especial, é a Igreja de Roma. E vejam, o Papa disse, sindicato promove o bem comum. Sindicato promove o bem comum. Interessante. Agora, o que é bem comum para Roma? O que é bem comum para o Papa de Roma? Vejam aqui. Quando ele disse que a doutrina social é fundamental, os cristãos, no respeito da liberdade religiosa e do bem comum de todos, devem procurar que o quê? Que os domingos e os dias sagrados da igreja sejam reconhecidos como feriados legais. E isso não está acontecendo só na América. Por acaso, março é o mês da Aliança Europeia do Domingo, trazendo à tona na América as ideias radicais de que há necessidade de um dia de paragem para todos. Vejam aqui, a Aliança Europeia do Domingo emite novo manifesto promovendo um domingo sem trabalho para todos. A aliança é uma ampla rede de mais de 100 alianças nacionais dominicais, sindicatos, meus irmãos, organizações de empregadores, igrejas e comunidades religiosas da União Europeia. Os sindicatos estão aqui, trabalhando arduamente pela imposição do domingo, não só na América, mas também pelo mundo. Escutem. In our fast-paced world filled with deadlines, responsibilities, meetings, and the constant buzz of technology, it's easy to overlook what is important in life and the importance of collectively taking a break. Em nosso mundo acelerado, cheio de prazos, responsabilidades, reuniões e o burburinho constante da tecnologia, é fácil ignorar o que é importante na vida e a importância de fazer uma pausa coletivamente. Already the Roman Emperor Constantine recognized the special importance of a common day off and introduced the work-free Sunday. Já o imperador romano Constantino reconheceu a importância especial de um dia de folga comum e introduziu o domingo sem trabalho. To protect the Sunday as a common day off is especially important for our societies, for the social cohesion. It is particular importance since we do not just need free time. Yes, we need to recharge our batteries and do other tasks. Proteger o domingo como um dia comum de folga é especialmente importante para as nossas sociedades e para a coesão social. É particularmente importante uma vez que não precisamos apenas de tempo livre. Sim, precisamos recarregar as baterias e fazer outras tarefas. But what we really need is synchronized quality times with our families, friends, in our communities and networks. Mas o que realmente precisamos é de tempo de qualidade sincronizado com nossas famílias, amigos e comunidades e redes. Este é o apelo comovente, apelo emocionante dos líderes da Europa. Meus irmãos, a história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma,
será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem este sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Quem estará em pé neste tempo? Quem receberá na fronte o selo de Deus? Quem estará disposto a pregar uma mensagem impopular num mundo que está se preparando para o errado, que está se preparando para impor o domingo? Quem se levantará para pregar uma mensagem impopular? Caiu, caiu, Babilônia. Quem se levantará para pregar uma mensagem impopular? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber na fronte a sua marca, este passará das pragas de Deus. Queridos, o tempo está correndo. E se nós não nos damos conta disto, nós podemos ser apanhados de surpresa. Não. Nós somos adventistas, somos conhecedores da verdade, nunca seremos pegos de surpresa. O povo de Israel era muito mais conhecedor da verdade do que nós. Sim, o próprio Cristo nasceu, mas eles não perceberam quando ele nasceu. Irmãos, se Cristo nos deu advertências, vigiem, orem, estejam atentos, virei como ladrão. Ele não está dizendo isso para pessoas de fora. Ele não está dizendo isso para incrédulos. Ele está dizendo isto para o povo de Deus. Irmãos, vamos acordar, vamos despertar, vamos buscar o Senhor mais fervorosamente. Isto pode acontecer em pouco tempo. Se Deus não permitir, não vai acontecer agora, mas não importa. O que importa é que nós estamos vendo e concordamos que isto tem um significado. Que você esteja preparado para o tempo do fim. Vamos terminar com uma oração. Obrigado, Senhor, por ter estado conosco nesta conversa especial. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor é o dono do tempo, o dono da profecia, e nós confiamos nos teus planos. Prepara o nosso coração para o encontro consigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.